Hello! Hoje eu queria contar um babado pra vocês. É um babado antigo, faz um ano já que isso aconteceu, mas eu acho que eu tô pronta pra falar sobre isso aqui nas redes dessa forma. Eu acho importante também, né, trazer isso pra vocês. Eu gosto de trabalhar com muita transparência sobre as coisas que acontecem no meu trabalho, minhas opiniões enquanto profissional da psicologia. Bom, se você não me conhece, eu me chamo Jussara Prado, eu sou psicóloga clínica e idealizadora da Autêntica, Saúde Transdisciplinar LGBTQIAPN+. Então, desde 2018 eu estou na clínica com os atendimentos voltados ao público LGBTQIAPN+, e cada vez mais me especializando também no atendimento de pessoas neurodivergentes. Então, não só eu, mas a minha clínica, a equipe da minha clínica também é voltada para esse público. Então, o que eu queria falar com vocês, né? No final de 2023, eu estava como representante do Diverges, que é o Núcleo de Diversidade Sexual e de Gênero do Conselho Regional de Psicologia aqui do Paraná. Esse núcleo ele fazia parte da Comissão de Direitos Humanos. E a gente decidiu organizar um evento pelo próprio CRP para estudantes e profissionais da psicologia que são LGBTQIAPN+. Esse evento seria voltado mais para discussões sobre a nossa atuação, sobre grades curriculares, os desafios de ser um profissional da psicologia sendo LGBT, sobre a revelação ou não revelação aos pacientes, enfim. Tudo com a presença de conselheiros, de pessoas do próprio CRP no evento presencial. E aí a gente decidiu alguns movimentos de divulgação do evento, né? E uma das ideias era, nos 7 dias ou mais, né? Antes do evento, a gente postar um vídeo de cada pessoa do núcleo que representasse uma sigla LGBTQIAPN+, né? E acabei eu indo pro mais. Então, meu vídeo acho que foi o último a ser postado. Então, nesse vídeo a gente se apresenta, a gente faz uma audiodescrição, a gente fala quem a gente é, a cor da nossa pele, as características, a gente fala sobre a nossa identidade, se a gente é cis, se é trans, se é endossexo, se é intersexo, enfim, né? Pensando em pessoas com dificuldades visuais ou pessoas que não têm a visão, né? Para que elas possam também entender o que está acontecendo com essa audiodescrição. E no final, assim, do vídeo a gente fala, né? A gente chama a pessoa pro evento e tal. Beleza. Depois desse evento acontecer, até um pouco antes do evento acontecer, na semana que os vídeos foram saindo, já muita coisa foi acontecendo, né, na panela da psicologia aqui do Paraná, eu sou do Paraná. Alguns comentários, e até aí, ok, isso acontece em toda postagem que o CRP, qualquer CRP ou CFP, né, o Conselho Federal de Psicologia, posta, sempre vai ter comentários assim, criticando as ações e perguntando de outras que a pessoa acha que não tá acontecendo, né? Então, ok, aconteceu o evento, foi tudo lindo, maravilhoso, né? Eu não sei se já foi postado, deve ter saído já uma documentação desse evento que a gente redigiu todo mundo junto. E ok, mas ali no final de dezembro de 2023 começaram a rolar uns ataques de hate para algumas pessoas específicas que apareceram nesses vídeos, né? Especificamente as pessoas trans. E eu sou uma pessoa cis, né? Eu brinco que eu ainda estou cis, o anjo ainda não sussurrou no meu ouvido. Porque eu entendo questões de gênero e sexualidade, a própria disforia de gênero que tá no DSM, né? Que é o Manual de Diagnóstico de Saúde Mental. Eu me encaixo toda, né? Desde a minha infância e adolescência eu me encaixei toda naquilo ali, mas ainda, enfim, né? Só pra vocês entenderem um pouco da minha vivência. E eu atendo pessoas trans há muito tempo. Na clínica a gente tem um projeto social que chama Transcender, que é um grupo terapêutico para pessoas trans não binárias. E a gente tá indo pra terceira edição agora, em 2025. Enfim. E aí, teve algum momento ali que alguém fez uma gravação de tela, né? Gravando esses vídeos que a gente tá falando na própria página do CRP. Só que eles cortam a parte do convite do evento, então fica fora de contexto. E a narrativa construída em cima dessa gravação de tela, que viralizou e ainda viraliza, vira e mexe aparece esse vídeo, vira e mexe a galera tá me mandando, é como se a gente estivesse impondo essa ideologia de gênero para cima dos profissionais, né? E criticando o conselho, enfim. Figuras muito grandes chegaram a compartilhar, né? Figuras da extrema-direita chegaram a compartilhar isso. E como o meu vídeo era o último, não sei se você lembra, né? Falei que meu vídeo era o último. Eles gravaram de cima para baixo, então eu acabei ficando por primeira. E aí o meu rosto ficou como capa desse vídeo, em muitos perfis. E eu preferi que fosse a minha cara ali do que uma pessoa trans, tá? Só pra deixar bem explicado. Eu preferi que o ataque viesse pra mim primeiro ou só pra mim, né? Pra proteger as pessoas trans do vídeo. Então, foi bem pesado na época. Eu fiquei com muito medo no sentido de... Em relação aos pacientes da clínica, em relação à minha equipe, eu fiquei com muito medo em relação a essas pessoas que me importam muito. Em relação a mim, eu duvido o maluco que vai vir na rua querer vir pra cima de mim, entendeu? Duvido. Geralmente a galera é covarde, faz isso na internet, na rua não faz nada, né? Só olha feio, mas aí olha feio pra mim e vai olhar feio pro espelho e ver a cara feia que ela tem, né?
Foi bem complicado, né? E vira e mexe, volta à tona essa mesma gravação de tela. Tiveram alguns perfis, inclusive, que deu pra notar uma articulação que, inclusive, a legenda era a mesma legenda. A gravação de tela era a mesma. Algumas pessoas reagindo, algumas pessoas sem comentar, só fazendo caras e bocas. E aí, tipo, os comentários, né? Show de horror, de Chernobyl, enfim. Algumas pessoas, de olhar o perfil, dá pra ver, pô, essa pessoa é simples, ela é ignorância, né? O preconceito vem da ignorância, do medo do desconhecido. Mas a bronca que me pegou, assim, foi ver outras profissionais da psicologia, outras psis, comentando sobre, né? E é sobre esse babado que eu quero falar hoje. Mas por que você demorou tanto tempo? De começo foi bem pesado lidar com isso, né? No medo de chegar para as pessoas que eu me importo, inclusive para as pessoas que estavam comigo no vídeo, algumas pessoas trans, teve gente que teve prejuízos na vida real, né? De ser expulso de casa, de perder emprego, de perder demanda. Então, é uma exposição muito grande, né? Então, enfim, não é todo mundo da psicologia que está preparado para isso. Eu já tô na internet desde 2018, então me assustou pelas pessoas, não por mim, né? Porque por mim, enfim, a gente tá acostumado, a gente fica calejado na internet. Eu demorei para falar disso porque muita coisa foi acontecendo na minha vida no passado, coisas muito boas, inclusive, como transcender, por exemplo. Eu acho que eu me dei esse tempo para poder falar disso de uma forma mais, acho que mais racional, mais calma, com argumentações, né? Então, por isso que eu tô aqui hoje, porque eu quero trazer algumas explicações das coisas que eu vi que foram ditas sobre o vídeo, sobre a nossa postura, sobre a nossa audiodescrição e coisas que foram comentadas por psis, né? Então, eu conheço minha raça e é sobre ela que eu vou falar hoje, né? Minha raça psicóloga. Eu vi alguns profissionais, assim, muitos, né? Comentando assim, mas a gente não pode fazer isso, que eles não deveriam estar se expondo dessa forma, por que psicólogo tem que falar de si dessa forma, dessa exposição, isso vai contra o código de ética, que é induzir a pessoa, aí, no código de ética fala, né, que não pode induzir a crenças, convicções, posicionamento político, tanana. Acho que para responder primeiro, né, esse questionamento, por que psi de LGBT, por que é psi se revelar enquanto LGBT? Acho que a ideia do profissional não falar de si tá, na minha visão, do que eu interpreto do código de ética, né? E assim, eu tô muito aberta caso eu erre nas interpretações, só que até onde eu vi, até hoje, né? O CRP me conhece bem, não só quem tá de conselheiro, mas a galera que trabalha, que é concursada lá, porque vira e mexe a gente tá entrando em contato para ter orientações de casos que nunca passaram pra gente, a gente não tem alguns direcionamentos em burocracia, né? Então, a gente não se esconde do CRP, a gente não foge do CRP, né? Eu sou bem humilde para admitir meus erros e trabalhar para me desenvolver nisso, né? Mas falar de si, né? Quando a gente fala de si, que o psicólogo não pode ficar falando de si, para os pacientes, clientes, é no sentido de você não vai fazer a terapia da pessoa virar a sua terapia. É sobre isso. Não vai dar uma daqueles professor que, em vez de dar aula, fica falando que o filho tá no exterior, que viajou. Sabe? Nesse sentido. A psicóloga revelar a própria identidade LGBT tá atrelada à questão de representatividade. Isso é extremamente importante, válido e terapêutico para pessoas LGBT dentro da terapia. Saber que a profissional é LGBT antes de começar com ela traz maior segurança para a pessoa atendida. Então, a identidade da psi, ela é um fator crucial, não só na construção do vínculo, mas para o próprio processo terapêutico daquela pessoa. Sem contar que a gente tem uma cacetada de estudos nessa área que falam quão é positivo a autorrevelação do psi, né, da psi, no setting terapêutico, então na terapia, com a pessoa, principalmente se ela for LGBT, ou, no meu caso, neurodivergente também, né? Quando as pessoas sabem que eu sou TDAH, eu acho que rola aquele assim, eu não vou precisar ficar explicando, você vai entender. E é exatamente o que acontece. Tem coisas que a pessoa atendida não precisa ficar me dando uma palestra para me educar, até porque isso não deve acontecer. Pessoa atendida, paciente, cliente, nenhum deve educar os profissionais de saúde que vão lhe atender. Os profissionais de saúde que têm que ter um mínimo de noção e ética e profissionalismo e se educar por conta, tá? Você pode questionar o paciente para você entender como que funciona com ele, para ele, como que é as características dele, não de conceitos e definições que você não sabe. Falando da literatura, mas aí dentro do Código de Ética, o nosso próprio Conselho Federal de Psicologia já se posicionou diversas vezes em relação à defesa e proteção de pessoas LGBTQIA+, tanto que a gente tem várias resoluções específicas, uma resolução específica para o atendimento geral LGBTQIA+, que é a primeira, que é a 001 de 99, a gente tem específica para pessoas trans, travestis, em processo de transição hormonal, a gente tem para pessoas bissexuais, pansexuais e outras plurissexualidades, a gente tem muitas resoluções nesse sentido,
E todas elas, tipo assim, é proibido fazer terapia de reversão, de cura, de conversão. Isso é estritamente proibido para qualquer psi fazer. Até caras e bocas. Se você não for explicar as caras e bocas que você faz quando a pessoa revela que você é LGBT, já tá errado. Porque você vai pensar, por que ela fez essa cara quando eu falei que era LGBT, entendeu? Então, assim, aí já tá errado. Tem que explicar, olha, eu fiz essas caras, sei lá, me expressei aqui porque, nossa, eu também sou. Ou sei lá, tipo, nossa, que legal que você é. Tipo, eu não que bom que você conseguiu confiar em mim pra falar. Sabe, tantas outras coisas pra poder se comentar e não deixar essas caras e bocas soltas, podendo a pessoa interpretar qualquer coisa e não voltar mais. E aí, preferir ficar sem terapia do que continuar em terapia com alguém que talvez poderia entender. Mas, sim, fujam das psis, dos psis que vão tentar te converter ou falar que é só uma fase. Inclusive tem isso nas resoluções falando, não é uma fase, a pessoa nasce, se desenvolve assim, e não é algo errado, uma doença, já foi retirada há muito tempo, pouco tempo, na minha opinião, mas há muito tempo, da lista de transtornos mentais. Uma pessoa LGBT não é doente, tá? Ela pode adoecer por ser LGBT, mas porque ela vive numa sociedade que é preconceituosa, que faz discriminação, que pratica violência com essas pessoas só por serem diferentes. Mas ser LGBT ou até neurodivergente faz parte da diversidade humana. Então, assim, quando uma psi revela a sua identidade LGBTQIA+, ela não está induzindo a pessoa a isso, promovendo uma ideologia ou alguma coisa do tipo. Mas sim, ela está garantindo a visibilidade e representatividade da diversidade humana. E trazendo essa segurança para esse público que é marginalizado até hoje, mesmo 2025, né? Já deveria ter passado isso há muito tempo. Mas ainda assim é marginalizado, ainda assim é excluído, ainda assim é maltratado, desrespeitado e violentado dentro da terapia com psicóloga. Quando o Código de Ética fala que a gente não pode induzir a pessoa a convicções políticas, a valores, crenças pessoais da psicóloga, não está proibindo de revelar a própria identidade LGBT, mas está falando que não pode ficar forçando na pessoa os seus valores pessoais, né? Tipo, da psi. Então, tipo, eu enquanto pessoa, Jussara pessoa, eu posso ter minhas religiões, minhas crenças, mas na terapia eu sou uma profissional da ciência. Entendeu? A pessoa me perguntar se eu tenho religião, eu posso responder para ela, não, mas o que eu tenho de religião ou deixo de ter não vai mudar o fato de que eu vou respeitar se ela tiver ou se ela não tiver, que eu vou validar as práticas religiosas que ela possa ter, se isso fizer bem para ela, e é isso. Eu não vou ficar tentando vender o peixe do que eu acredito ou não. Principalmente coisas que acontecem por aí, que, enfim, dá outro vídeo isso aí. Então, assim, eu sei que é o começo, né? Eu gostaria de fazer uma série de vídeos, eu sei que esse vídeo ficou longo, então, assim, vai vir mais vídeo, porque tem muito mais coisa que eu vi, que eu gostaria de falar sobre, e até orientar vocês, né, que não são da psicologia, a saber avaliar que tipo de profissional que vai ser ético, né, ética com vocês no atendimento, e que tipo de profissional vocês podem ficar assim, melhor não, ou que profissionais vocês podem, inclusive, denunciar para o próprio CRP, tá? Porque, sim, a gente pode ser denunciada para o Conselho de Psicologia, tanto por pessoas atendidas, população geral que viu alguma coisa que a gente fez de errado por aí, sabe? De alguma coisa que a gente fez de errado, ou até outras psis, né? Inclusive, quando uma psicóloga fica sabendo que outra psicóloga cometeu uma infração ética, a gente não pode ficar conivente na história, né? Do tipo, ai, vi, vou fingir que não vi. A gente tem que denunciar, né? Eu ainda acho de uma delicadeza e um respeito a outra profissional chegar e dar um toque nela, mas a maioria que faz esse tipo de coisa, que eu comentei aqui no vídeo e que eu vou comentar nos demais, não vão escutar, e aí cabe a denúncia mesmo e paciência, né? Vamos seguir aqui nessa série de vídeos, né? Eu acho que eu vou dar um nome para essa série que é, sei lá, Jussariano Ciências, né? Eu tinha uma série assim, mas eu falava de pseudociências, mas eu acho válido falar disso também na psicologia. Então, a gente vai continuar falando disso, eu vou continuar falando dos rolês que eu vi sobre esse vídeo viral que eu apareço com outros psis LGBT, né? Então, coisas que eu vi lá, eu até tentei separar por tópicos aqui, e assim, eu vou inclusive deixar a referência das resoluções para vocês procurarem também, poderem ler e ver o que eu tô falando, que eu não tô tirando do meu, entendeu?